Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas. E eu sou o Cristiano. E hoje a gente vai falar sobre Top 3 linguagens de programação para o futuro. Então bora lá! Galera, hoje a gente vai falar sobre as 3 linguagens de programação que a gente seleciona aqui, linguagens do futuro, especializadas em algumas áreas que vocês vão descobrir daqui a pouco. Bora lá! Então, Cris, quais são esse nosso terceiro lugar de linguagem de programação para o futuro? Então, em terceiro lugar, a gente tem a linguagem Go. Uma linguagem que popularmente chamada de Golang, né? Porque só Go, se você pesquisar no Google, você vai achar muito Go. Foi uma linguagem criada dentro do Google com um princípio inicial de substituir linguagens compiladas, como por exemplo a C, a C++, que por ser linguagens compiladas, elas têm uma performance melhor do que linguagens interpretadas, porém, linguagens como C, C++ acabam sendo verbosas ou acabam tendo muito código legado, muitas bibliotecas legadas, e a Go ela veio para trazer código novo, trazer as técnicas novas de repositórios, então gerenciamento de pacotes ali integrado à linguagem e tudo mais, ainda assim utilizando tipagem forte, utilizando uma linguagem com somente um paradigma, que é o paradigma procedural, tudo isso numa linguagem compilada. Então, em outras palavras, é uma linguagem mais rápida, pelo que deu para entender. É uma linguagem mais rápida, vai ter uma eficiência melhor. E ela vai também ter um sistema de empacotamento melhor, de packages. Isso, você vai conseguir baixar bibliotecas diretamente da própria linguagem. Porque, diferentemente de outras linguagens que você tem gerenciadores de pacotes externos, a Go, você no próprio cabeçalho ali, você dá um import github.com/. Então, o Go ele faz todo aquele trabalho sujo que a gente tem que fazer de ir pegando as bibliotecas, então ele já faz tudo isso por conta. Porque se você já mexeu em algum código em C, por exemplo, você já deve ter visto como é o saco de você baixar uma biblioteca. Sim. Você baixa a biblioteca, principalmente se você está em Linux, provavelmente você vai baixar o código fonte, você vai compilar? Não vai compilar, vai dar pau. Aí você vai ter que baixar uma dependência da biblioteca até que você consiga que ela funcione. Então o Go já vai minimizar isso, vai deixar a vida do programador muito mais fácil. Com certeza. E além de ser desenvolvido pelo Google. Além de ser desenvolvida pelo Google e ser uma linguagem que pega desde o baixo nível até o alto nível. Então você consegue mexer ali no núcleo do sistema operacional mesmo, ali mexendo com os pacotes, mexendo com a memória, até em extremo alto nível, mexendo com servidores web e tudo mais, usando a própria biblioteca padrão da linguagem, sem precisar usar nada extra. Então ela já é uma linguagem preparada para quem quer trabalhar tanto, igual você falou, tanto em baixo nível, que é mexer realmente com máquina, e alto nível, que é realmente fazer coisas mais em web, né? Ocupar servidor e controlar tudo isso e trampar nessa área. Exatamente. Shut up and take my money. Muito legal. E agora a gente vai para o nosso segundo lugar. E em nosso segundo lugar ficou a linguagem Python, que é uma linguagem multiparadigma, interpretada, ou seja, ela é por script, e que ela é muito amplamente usada na área de Data Science, com o Pandas e o NumPy. E também pode ser utilizado no desenvolvimento web com Django, para versões para um desenvolvimento mais antigo e Tornado para um desenvolvimento mais novo, mais recente, com de novas tecnologias aí. O Python ele tem uma vantagem que é uma linguagem muito pouco verbosa, ou seja, você faz muito escrevendo muito pouco. Yeah, Mr. White. Por ser uma linguagem de tipagem fraca, ou seja, os tipos eles não são bem definidos, não é igual o C, igual o Java, que você tem lá int A, float B. Não, você coloca A igual a 3, você já tem já as listas integradas ali, você não precisa ficar usando vetores como ponteiros e tudo mais. Obrigado, senhor. Então você vai ter uma vantagem que seu código vai ficar enxuto. Sim. Ou seja, seu código vai ficar pequeno, porém é muito fácil de você se perder no seu código, principalmente quando seu código começa a escalar, seu código começa a ficar grande e você não estrutura ele direito. Então eu recomendo bastante o Python para pequenos scripts, para você aplicar ciência de dados numa amostra, e também é muito interessante você usar o Jupyter Notebook, que ele é uma ferramenta que foi escrita em Python para rodar não só Python, mas também outras linguagens de script, né? Mas ele é amplamente usado para Python, para que você consiga ir aplicando algoritmos em cima de dados e já escrevendo como se fosse um journal, como se fosse um artigo ali mesmo. Uhum. E a própria saída, ele acaba virando um artigo que você pode ser até impresso. Com já os scripts ali no meio, o resultado vai ser dos scripts. É um negócio muito legal e é muito usado em ciência de dados. Show de bola. Também tem um pessoal que usa Python para desenvolvimento de IAs, para programação de IAs. Então o Python é uma linguagem muito versátil
e é usado pode ser usado em vários momentos e em várias tecnologias, principalmente nas que estão bem recentes. Então, por isso está aí no nosso segundo lugar. A gente já falou sobre Go e sobre Python. O Go é uma linguagem que, pelo menos, eu não conhecia. E eu acho que muita gente também não conhece, pessoal que não está, talvez, muito aí dentro desse desenvolvimento de baixo e alto nível. Mas Python já era uma linguagem que eu conheci, já era mais familiarizado, pelo menos com o nome. Estou começando a aprender Python agora, então estou bem feliz. Bom. E em nosso primeiro lugar, acabou ficando qual linguagem, Cris? A gente não podia deixar de falar do JavaScript, a linguagem mais utilizada na web, né? Principalmente agora que ela está começando já a ter um padrão, né? É uma linguagem extremamente velha, né? O padrão mesmo chama ECMAScript, ele começou desde os primórdios ali nos navegadores mais antigos, totalmente despadronizada, e hoje em dia ela está com um padrão muito bom, e ela deixou de ser usada só nos navegadores e começou a ser usada realmente como linguagem de script, principalmente depois que um grupo usou o V8, que é o interpretador que usava no Chrome, e formou o Node.js. E eu acho que quando fala JavaScript, vem na cabeça também a linguagem Java, que não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não são, uma não deriva da outra também. Nada a ver. E como o Chris falou, Java está sendo usado muito para desenvolvimento web. Então, eu acho que para quem tem esse interesse, eu acho importantíssimo, né? Talvez seja prioridade se aprender Java e JavaScript. E como o Chris falou que Java e JavaScript não tem nada a ver, não são nem uma ramificação da outra. Isso é só um detalhezinho, né? Mas é um detalhe que eu acho interessante, porque eu mesmo confundia muito essas duas, eu achava que elas tinham alguma relação. Como o Chris falou, você pode usar bastante JavaScript para desenvolvimento web. Se usa como frameworks o Angular 2, o React e o Vue, que são justamente para você poder usar eles para trabalhar. Criar componentes recicláveis ali para você montar seu front-end e tal. Eu particularmente uso o React em todos os meus projetos. React usando o Redux também ali no meio para guardar as informações. Sim. Essas foram as 3 linguagens que a gente selecionou como linguagem de programação para o futuro, mas ficou uma linguagem que a gente quer deixar com uma menção honrosa, que é o TypeScript. Isso, o TypeScript nada mais é do que o JavaScript com tipagem forte. Por quê? Às vezes você está criando ali um projeto no JavaScript que tem tipagem fraca e tal, seu projeto começa a ficar gigante, começa a ter ali 100, 200 arquivos, e aí você nota assim, nossa, minhas estruturas estão começando a ficar confusas, estão começando a misturar, e é aí que você entra com uma linguagem com tipagem forte para você ter uma organização boa. E o TypeScript hoje em dia é extremamente recomendado, ele é totalmente compatível com o JavaScript padrão, e muitas bibliotecas, inclusive, são escritas em TypeScript, que você usa em JavaScript normal. Show de bola. E essas foram essas linguagens. Para quem quer se informar um pouco mais, aqui em cima vai estar o link para o nosso MakerCast 1, que foi também com o Chris, também falando sobre linguagem de programação e a história da programação. Foi super legal. E esse foi o nosso top 3 de linguagem de programação para o futuro. Agradecer o Chris, brigadão, cara. Nice. E como a gente falou, aqui em cima vai estar o MakerCast, sigam o Maker Club. Curta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção e tchau!